E aí, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Cá estamos em mais um Papo Cabeça Coração. Adoro que de vez em quando essa live acontece no meio do mundo, em qualquer canto, numa casinha de sapê, enfim. Hoje estou em terras potiguares, mas não estou em Natal e estamos aqui conversando. Salve a área de aquário, a era de aquário que nos permite essa possibilidade. E enquanto as pessoas vão chegando e convidando outras pessoas, aproveito para lembrar vocês que esse é um quadro semanal, quarta, dia de Mercúrio, dia que a gente se comunica, que a gente expressa o que a gente veio fazer e sentir nesse mundo. E nada mais oportuno do que a gente conversar aqui. Eu sempre brinco que eu acho que live tem cara de chamada de vídeo coletiva, né? É como se a gente tivesse numa chamada de vídeo com várias pessoas juntas, trocando ideia, partilhando conhecimento, fofocando, rindo. Então a ideia do Papo Cabeça Coração é bem essa, de fazer a gente trocar ideia a partir de um encontro semanal em que eu falo de coisas que fazem muito sentido para mim. Hora mais mística, hora mais acadêmica, hora mais professora, hora uma mistura disso tudo. O papo de hoje a gente vai falar um pouco de neuroplasticidade, que é um conceito dentro da neurociência e que fala muito, tem tudo a ver com hábitos, né? Com construção de hábitos. Então, acho que esse é um assunto que nos diz respeito, porque tem uma frase bem legal que fala que o que a gente fala se transforma no que a gente faz, o que a gente faz se transforma no que a gente vive, no que a gente costumeiramente constrói, e isso se transforma na nossa vida. Então é como se fosse um circuito, né? Palavra, pensamento, ação, destino, vida, rotina. Tem um caminho que começa lá no nosso dizer, naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente acredita, e vai sendo partilhado até que se transforme na nossa própria existência, nas nossas próprias escolhas diárias. Então, essa live hoje fala do quanto mais você faz, mais fácil fica, porque... Oi, Jana, já estava sentindo sua saudade, mulher. Porque quanto mais a gente constrói, quanto mais a gente faz, né, no sentido mesmo de iniciar coisas, mais aquilo vai se tornando verdade para o nosso cérebro, né, do ponto de vista mesmo de pensamento, de estrutura. Oi, Jana, bom dia, meu amor. Vocês estão me ouvindo bem? Só para eu saber, porque eu estou numa rede de internet diferente da minha. Tá dando para me ouvir legal? Tem muito vento ou tá de boas? Me conta. Zé das letras, coisa linda. Saudades. Faz tempo que a gente se viu, menino. Tá me ouvindo legal, né? Massa. Então, eu tava falando... Joia, gente. Gratidão aí pelo retorno. Então, eu tava falando... Tem muitas coisas, na verdade, que eu quero falar hoje. E quero começar falando sobre o conceito de hábito mesmo. Porque, não sei se vocês já leram, ou se já ouviram falar, num livro chamado O Poder do Hábito. É de um jornalista americano, que agora eu não me lembro o nome, sou bem ruim de nomes. Mas, basicamente, ele saiu compilando informações de pessoas que são muito bem-sucedidas nas suas áreas, né? O Michael Phelps, eu lembro que tem um exemplo lá de um multimilionário, coisa e tal. E como era a rotina dessas pessoas, o que é que tinha em comum. E aí, dado o momento do livro, ele começa a falar sobre como se constrói um hábito, né? Basicamente, ele fala da deixa, da rotina e da recompensa, né? Como se fosse um circuito. Então, o que ele chama de deixa é aquilo que as pessoas começam a fazer por uma espécie de gatilho. E aí ele dá uns exemplos bem clássicos, assim, que todo mundo se identifica, né? Final de semana, né? Tipo, nossa, trabalhei a semana inteira, eu tô cansada, eu mereço ir pra praia, eu mereço tomar uma cervejinha, eu mereço não sei o quê. Até como é que fala? O controle remoto é uma deixa, né? Você senta no sofá, hoje em dia o celular é uma grande deixa, né?
Você senta no sofá, você deita numa rede, você já pega automaticamente. E toda deixa, ele... Ai, gente, que delícia, Jana. Tá vendo aí? Conexões. O destino, a sincronicidade das coisas. Vamos me ver sábado. Pausa dramática. Aliás, pausa dramática não. Pausa propagandística para dizer que sábado, dia 18, vou estar na FLIC, na Feira Literária de Campina Grande, falando sobre escrita e autoconhecimento, junto com a Jéssica Preta, às 17 horas lá no Cine São José. Então, quem é de Campina, quem quiser um abraço gratuito e intenso, estarei por lá. Voltando pro livro, culpa foi de Jana, que falou aí que foi chamar Zé para ir assistir minha palestra comigo. Aliás, para ir assistir minha palestra com ele. Mas voltando para o circuito, existe a deixa e existe uma recompensa. E nesse meio do caminho, entre a deixa e a recompensa, se forma a rotina. Então, eu estava falando, né? Imagina, por exemplo, essa coisa do final de semana, ou de sentar no sofá, já pega o celular, já pega como é que fala? O controle remoto. Bom dia, velhinha, bem-vinda, Flor. E aí, a deixa, ela lhe transfere para uma recompensa, que é aquele momento que, do ponto de vista do nosso cérebro, se libera a dopamina, né? Então, tipo, vou pra praia, prazer. Vou assistir um filme que eu gosto, prazer. Vou ficar aqui vendo besteira na internet, delícia. Então, a gente vai ficando aí nesse processo dopaminérgico, que é o neurotransmissor do prazer, do bem-estar, e que ele é viciante. Só que entre essas duas pontas, a deixa e a recompensa, a gente cria um circuito de rotina. Então, observa como a coisa ela é um traçado, como ela é uma tessitura, sabe? Eu estou visualizando aqui na minha cabeça que às vezes demora, dá um tilt até eu metaforizar em palavras a imagem mental que eu estou construindo. Mas imagina uma pessoa bordando, costurando, né? É cada pontinho daquele. Então, uma deixa, uma recompensa. Uma deixa, uma recompensa. Quando você olha, tem um fio. Quando você olha, tem uma colcha de cama feita de costuras dessa deixa, dessa recompensa, que, muito prazer, o nome disso é rotina. E rotina e hábito está diretamente associado, né? A nossa rotina, ela nada mais é do que a junção, a construção do que a gente se habitua a fazer. Então, se todo dia eu me habituo a me acordar X horário, essa vai virar minha rotina. Se todo dia eu almoço tarde, essa vai virar minha rotina. Se todo dia eu vou para o trabalho pelo mesmo caminho, pelos mesmos lugares, e eu não estou falando mal da rotina, que isso fique muito claro e nítido, mas o que eu estou mostrando é que é assim que se forma. E assim como o músculo físico que vai se formando de tanto que a gente vai dando força, né, e elasticidade e constância para ele, isso também vai acontecer no nosso dia a dia. Então, o grande ponto aqui, eu não estou falando nenhuma grande novidade para vocês, mas o ponto principal onde eu quero chegar é que a gente não pode, ou pelo menos não deve, subestimar a força do pequeno hábito, a força da rotina, a força desse reforço de deixas e recompensas que a gente leva para a nossa vida. Porque não existe hábito ruim nem bom, né? Hábito ruim talvez sejam os vícios, mas eu não quero nem vibrar muito nessa informação. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que a gente por mais clichê que seja essa expressão, a soma de todas as nossas pequenas e constantes ações semanais, diárias, vitais, sabe? Tipo, eu imagino que ninguém aqui questiona o fato de acordar e escovar os dentes. Porque esse é um hábito que tem a deixa. Qual é a deixa? A escova do banheiro. Assim que a gente chega, a escova e a pasta de dente já está ali do lado. E a gente faz, tá. Tipo, a gente nem pensa mais, né? Nossa, eu vou escovar os meus dentes, primeiro do lado direito, depois do lado esquerdo, depois passo a escova subindo e descendo. Não. A gente simplesmente já, ainda meio que sonolento, já pega a escova, já bota a pasta e já escova os dentes. Então, o reforço que dá ao nosso cérebro da gente fazer essas atividades com constância
e quanto mais tempos for, isso se torna a nossa vida. E esse é o ponto principal de hoje. Eu quero falar para vocês que não tem como a gente mudar de vida, não tem como a gente transformar o nosso jeito de ser, as nossas inquietações, aquilo que nos incomoda, se a gente não transforma os pequenos hábitos, se a gente subestima os pequenos hábitos. E a gente tem uma mania, e quando eu falo a gente, ser humano mesmo, de querer mudar pelo macro, né? Eu não sei se já aconteceu com alguém aqui, mas a gente tem um costume, sei lá, por exemplo, vou começar uma atividade física. E aí a gente já quer comprar um tênis novo, uma roupa de academia. Aí já que eu comprei uma roupa de academia, já, sei lá, vou mudar o corte do cabelo. Aí já que eu mexi no cabelo, vou comprar um espelho novo. Eu não sei se vocês são assim, eu já fui muito assim na minha vida e vou observando para cada vez ser menos, que a gente também só quer agir nas condições perfeitas e ideais e tipo assim, no checklist da nossa construção mental. Então, tipo, eu vou pra academia, mas pra ir pra academia eu vou ter que comprar uma roupa nova, um tênis novo, uma meia nova, e aí vai ter que ser aquela academia que eu gostei, que vai ter que ser naquele horário, com aquele professor. A gente vai botando tanta regra. E, na verdade, meus amores, isso é uma estratégia do nosso sistema nervoso. Isso também é uma estratégia mental. Porque, de alguma maneira, Deteste, mas só assim, né, Joana? É mais ou menos isso. Mas não deteste, não, porque isso é humano, sabe? Tipo, isso é da nossa configuração. E uma vez que a gente está atento para isso, a gente pode transformar. Se a gente fica vibrando ali só na briga, né? Como se a gente estivesse se culpando por isso, aí fica um pouco mais pesado. Mas se você observa que se você se pega vivenciando essa sensação de, nossa, tô de novo aqui esperando toda a construção perfeita, parece que cada evento, cada novo hábito é quase que um casamento, né? Tipo assim, que tem que estar tudo perfeito, que a gente faz uma lista, um roteiro. Isso é uma estratégia mental, inconsciente ou semiconsciente, porque no fundo a gente está com medo daquele novo padrão. Então a gente vai, é a famosa autossabotagem também, né? Dependendo de por onde a gente vai. Então é como se fosse assim, não, eu vou caminhar, mas eu preciso de uma roupa nova, de um tênis novo, do horário certo do sol, da companhia certa. Eita, sabe aqueles memes, aquelas brincadeiras que falam, poxa, eu ia caminhar hoje, mas parece que tem uma nuvem no céu, acho que vai chover, sem nuvem nenhuma. A gente faz isso o tempo todo, em várias instâncias. Tem uma explicação neural para isso, tem uma explicação da nossa construção, né, mental e dos reforços que a gente dá ao nosso cérebro, né, inclusive dopamínicos, né, de prazer. Eu lembro que quando eu fiz uns cursos de desenvolvimento humano, inteligência emocional, ali por 2014, 2015, tinha um professor lá de Recife, do Instituto Florescer, se eu não me engano, que ele dizia, mudar tem ganhos, mas permanecer onde você está também tem ganhos. E eu lembro disso porque eu ficava pensando, a gente se critica muito, né? A gente briga muito com a gente como se fosse um chicote na mão, né? De por que eu sei que isso não é o caminho e eu estou fazendo desse jeito. Só que enquanto a gente briga com a gente, enquanto a gente não negocia com a gente, eu falo disso quase toda semana aqui com vocês, com emoções não se briga, se negocia. É preciso que a gente diga para a nossa alma, igual a música do Zé Cabaleiro, né? Calma, alma minha, calminha. Então, se a gente briga, se a gente vem com esse pai e mãe interno, né? De tipo, de novo você está fazendo essa besteira, a gente só trava, a gente não gera mudanças. Então, para que a mudança aconteça, eu preciso me distanciar um pouquinho emocionalmente e dizer, ok, eu percebo que eu estou repetindo um padrão, eu reconheço isso, e agora, bom dia, Mandita linda, meu amor. E agora que eu estou reconhecendo esse padrão, agora que, com muitas aspas, eu tenho domínio sobre ele, domínio nem seria a melhor palavra, mas agora que eu sei que ele existe, agora que eu olho para ele, aí é que eu posso enfrentá-lo, aí é que eu posso modificá-lo, aí é que eu posso transformá-lo.
Entende? Então, eu vou usar a palavra natural. É natural ao nosso cérebro reproduzir aquilo pelo qual ele já é acostumado. Quando eu estava falando no início dessa live, eu falei para vocês do livro Construção O Poder do Hábito, lá do jornalista americano, que eu esqueci o nome, mas que basicamente ele fala do circuito deixa, recompensa, rotina. Então, isso é um circuito, né, que quanto mais eu faço, mais reforçante ele vai ficando. E quando eu falei disso, eu estava falando justamente do fato de que aquilo que eu faço com frequência vai moldando aquilo que eu sou. E aí chega num dos pontos principais de hoje, que é: não se transforma quem se é e o que se faz fazendo as mesmas coisas. Parece tão simples, né, minha gente? Assim, parece tão óbvio, né? Tipo assim, isso é água. E eu sei que isso é água, fazendo propaganda aqui. Esterbon me patrocina. Mas, se eu quero beber suco, eu preciso fazer alguma coisa para que isso se transforme em suco. Porque se eu ficar bebendo o conteúdo desta garrafa do jeito que ela está aqui, até que ela se acabe, ela vai continuar água. Então, parece tão óbvio de ser dito, mas por que na prática a gente esquece que tem que ir lá comprar a polpa, colher a fruta, bater no liquidificador, que tem um processo, tá ligado? Tem um processo envolvido. E é esse processo que, quanto mais a gente estiver desperto e atento para ele, menos ele manda na nossa vida. Porque enquanto a gente está só reproduzindo o padrão e de maneira inconsciente, a gente sofre pra caralho. O Jung, ele tem uma frase que eu adoro, que ele fala: enquanto o inconsciente mandar na tua vida e você não trouxer ele para a consciência, você já vai chamar ele de destino e vai viver reclamando, né? Por que isso só acontece comigo? Porque sempre é do mesmo jeito. Aí eu pergunto, né? Pensa aí no que está acontecendo na sua vida, porque não sou eu que vou saber quais são as mudanças que você precisa fazer ou o que é que está incomodando você nesse exato momento da sua vida. Mas a minha pergunta as coisas precisam mudar para que você tenha aquilo que você quer. Mas você tem mudado as coisas, sabe? Nesse espelhamento. Ai, gente, eu preciso ganhar mais dinheiro. Você tem feito ações que te ajudam a ter mais dinheiro? Ai, gente, eu preciso mudar meus hábitos alimentares. Você tem feito ações que mudam seus hábitos alimentares? Ai, gente, eu preciso acabar esse namoro. Você tem feito ações de alguém que quer fechar esse ciclo de relacionamento? Ai, gente, eu preciso sair dessa casa. Você tem feito ações. Então, para de olhar para as coisas como se elas fossem externas. As coisas precisam mudar. E olham para as coisas internas. Eu preciso mudar para que as coisas mudem. Estão entendendo? Porque esse é o ponto que eu estou trazendo hoje para vocês. Se eu não mudo as minhas ações perante os meus objetivos e as minhas coisas, eu vou ter os mesmos resultados. E aqui a gente não está sendo julgador de que se os resultados são bons nem ruins. A gente está sendo informando que vai ser exatamente o que é. Sabe? Tipo, sabe quando, sei lá, minha avó, meus avós tinham esse ditado, né? De se você planta macaxeira, você não vai colher batata doce. Então, a gente olha para esse ditado, né? De tipo, você colhe o que você planta. Mas você colhe o que você planta. E colher o que você planta, por que isso tem que parecer uma coisa ruim? Por que quando eu falo, Amanda, Jana, vocês vão colher o que vocês plantaram? Ave Maria, tem uma coisa errada, não tem? Se eu acho que o que eu estou plantando não vai me dar uma boa colheita, por que eu estou plantando isso? Toma esse vrá na sua cara numa quarta-feira de lua minguante. Se você acha que o que você está plantando não é uma boa coisa de colheita, a minha pergunta, que eu vou assim, comendo pelas beiradas, quando você olha, eu já te enfiei uma faca na construção neural do seu pensamento padrão, para cortar mesmo ele e dizer, buf, bora explodir aqui essa faca. Não foi no meio do peito, não. Jamais faria isso com vocês, meus amores. Mas é uma faca bem no meio da sua construção neural, assim, ó. Tchá! Corta, explode. Porque
que se eu acho que o que eu estou plantando não vai me dar uma colheita, por que eu estou insistindo nisso? Jana falou ali da rotina da leitura e não começa porque a luminária quebrou. Amiga, esse exemplo é maravilhoso para o que eu estou falando. A luminária quebrada é a sua deixa. Você percebe, pedindo licença, né, porque você trouxe o exemplo, você percebe que no momento em que você diz isso, a luminária, ela está sendo a deixa que a sua mente está usando para você não repetir, aliás, para você não transformar o padrão de ler mais. Por quê? Porque nesse exato momento da sua vida, você se acostumou à não leitura. E esse é, inclusive, um grande rolê, porque a gente tem lido cada vez menos, inclusive por conta do uso das tecnologias. Mas você está atrelando, na deixa recompensa, ler a luminária quebrada. O seu cérebro está contando isso. Mas depois dessa live, meu amor, ou você joga fora essa luminária, porque se ela está quebrada, ela é energia parada na sua vida, ou você manda para o concerto, você vai ler em qualquer canto do mundo, da sua casa. E aí eu vou aproveitar o teu exemplo, Jana, pedindo licença, para reforçar, porque até agora eu estou dando vrado, beleza. A gente colhe o que a gente planta. Eita, a gente colhe o que a gente planta. Então, por que eu estou plantando isso? Agora que eu já dei esse vrá, aí a minha pergunta, saindo dessa minguante, né, que é justamente a lua em que a gente transmuta, em que a gente transforma, em que a gente deixa morrer para poder renascer, aí a minha pergunta é, o que eu quero plantar? Porque enquanto não tiver no nível da consciência, enquanto tiver só na intenção ou só sei lá, na imaginação, eu não vou responder isso com concretude, com ancoramento. O que é que eu realmente quero plantar? E aí, uma das... você quer que a Amanda mande a pergunta que eu fiz sobre... Como é que eu falei? Se eu vou colher o que eu vou plantar, por que eu estou com medo? Por que eu estou plantando isso? É mais ou menos isso, né? Se colhe o que se planta, por que eu estou plantando isso? É isso. E uma das respostas a esse por que eu estou plantando isso é porque o nosso cérebro entra no automático. E aí, meu amigo, como é que eu posso dizer? Ai, tem um ditadozinho agora que fugiu da minha cabeça. Como é? Da queda e da coice. Socorro. A lei de queda coice. Lembrei. É a lei de queda coice. Por quê? O cérebro é preguiçoso, ele vai repetir o padrão. Quando você quiser mudar o padrão, ele vai te puxar, tipo, ai não, gente, por favor, volta lá. Deixa, não lê não, Jana, a luminária tá quebrada, vamos ficar aqui na nossa não leitura, vamos ficar aqui olhando o TikTok, vamos ficar aqui, sabe? Vamos ficar aqui comendo as mesmas besteiras, vamos ficar aqui ganhando a mesma coisa, vamos ficar aqui com esse namorado ou essa namorada sem futuro, vamos ficar aqui, não vamos ter trabalho, o cérebro não quer ter trabalho. Quando você sai dali um pouquinho e fala, não, cérebro, vamos negociar, porque, porra, velho, não tá legal desse jeito. Aí tem o fio da meada, que é um dos maiores pilares do que eu faço hoje e do que eu tenho para entregar para o mundo, que eu preciso me conhecer ao ponto de saber quais são os valores que vão me tirar dali. Esse hoje tem sido, meus amores, uma das minhas maiores bandeiras. Porque você não vai sair se algo muito valioso não te lembrar que vale a pena sair daí. Guarda essa também. Amanda, anota aí. Amanda, nas reuniões do Samelices, a Amanda já é a pessoa que fica anotando as coisas que eu falo e depois fica eu e Rafa. Amanda, deixa a gente copiar aí do teu caderninho. E essa é uma, Amanda. Anota aí, por favor, senhora. Anote o número para depois eu copiar no meu caderninho. Tipo isso. Porque se não tiver algo muito valioso nos lembrando por que a gente quer sair dali, a gente vai voltar. Que é o caso de muitas das coisas, entre aspas, sem sentido que a gente faz na nossa vida. Vamos, por exemplo, bem clássico. Relacionamento bosta.
Por que a gente fica num relacionamento bosta, relacionamento tóxico, essa pessoa não me bota pra frente, nem eu boto ela pra frente, pipipi, papapó. Hábito. Hábito, carência, lógico que tem um monte de coisa envolvida, mas quanto mais tempo um relacionamento passa, mais preguiça a gente tem de sair dele. Inclusive uma preguiça ancestral, antropológica, né? De tipo, daqui que eu encontre outra pessoa, daqui que eu construa laços afetivos com ela, daqui que... Muita gente pensa isso, gente. Tem gente que tá casada há 20 anos e o casamento acabou no primeiro ano. E faz 19 anos que essas pessoas ficam, não, mas a gente já tem... Tipo assim, eu conheço pessoas assim, provavelmente vocês também, ou se brincar, vocês até são ou já foram essa pessoa. Casamento tem 20 anos. No segundo ano de casamento, a pessoa tava, não, velho, não tá bom. Mas vamos ver, né? Aí no terceiro ano, eita, não melhorou não. Mas vamos ver mais um pouquinho. 20 anos depois, você já sabia que tava ruim no primeiro ano. Mas você fica no vamos ver. E tem uma preguiça ancestral, antropológica nisso, né? Que fora várias outras coisas culturais, de que se você sair, você pode não conseguir outra pessoa. Se o assunto for... Se a gente adentrar isso na perspectiva do machismo estrutural, então vamos embora falar de outro tema aqui, né? Porque aí tem o fato da mulher estar disponível, da construção familiar, da disponibilidade. Aí vai ficando um negócio muito complexo, eu não vou me aprofundar por aí não, tá? Vou só jogar aqui umas palavrinhas, mas um relacionamento é um exemplo maravilhoso da construção de um hábito. Tanto é um exemplo maravilhoso de construção de hábito que muitas pessoas, quando se separam, mal sabem quem elas são. Porque os hábitos já estão tão imbricados, já estão tão misturados no da outra pessoa, que até o lado da cama você dorme do mesmo lado. Já viveram isso? Alguém aqui já se separou? Eu lembro que quando eu me separei da primeira vez, na minha cama de casal, eu só, tipo assim, eu entendi que eu tinha me separado quando eu me expandi para a cama toda. Quando eu botei meu corpo para além do lado que eu dormia. Eu fiz, nossa, a cama agora é minha, eu tô solteira. Para mim aquilo foi uma deixa. Para mim, o meu cérebro entendeu, a minha mente entendeu que a casa agora era minha, que o relacionamento... Menino, Silvana, aí também na hora que eu tô falando de relacionamento. Amiga, olha a sincronicidade. Tô falando isso porque a gente tava trocando ideia essa semana no nosso grupo. Eu tenho um grupo de estudos internos, filosóficos e antropológicos com as minhas amigas, viu, minha gente? Que, no final das contas, assim, cada conversa é um estudo antropológico. E com o Sil foi desse jeito essa semana. Eu tava falando agora, Sil, que relacionamentos são um exemplo maravilhoso sobre hábitos, né? Essa live hoje é sobre construção de hábitos. Quanto mais você faz, mais fácil fica. Então, o hábito ele não é bom nem é ruim, ele existe. Então, quanto mais eu misturo os meus hábitos e as nossas pesquisas, Amanda, pois, pesquisas quali e quantitativas, querida. Quanto mais eu misturo meus hábitos com a de outra pessoa no relacionamento, por exemplo, conheço várias pessoas que, tipo, depois que se separam de anos de um relacionamento, você pergunta o que a pessoa gosta de comer, ela não sabe mais responder. Porque ela sabia o que o casal gostava de comer. Ou a deixa, né, de, nossa, nem fale, porque toda vez a gente brigava por isso, já fica armado, já fica traumatizado. Então, percebem que não é sobre o hábito. Aí eu vou voltar ao que eu estava falando. Vem, amiga, eu faço as terapias holísticas virtual também. Pode marcar uma consulta online. Mas, ó, falando sério, o que eu tava falando para vocês, voltando aqui, né, fazendo sempre os meus resuminhos, é da construção de um hábito que se forma por deixa, recompensa, rotina. Rotina, rotina. Deixa, rotina, recompensa. Deixa, rotina, recompensa. Pá, se formou um hábito. Esse hábito, ele quer se manter, ele quer se agarrar, ele quer dizer assim, eu sou o seu hábito e ninguém vai me tirar daqui. Aí você faz, não, hábito, eu não quero mais não, que isso tá me incomodando, me solta. Aí ele vai como uma força gravitacional. Sabe dois ímãs se encontrando? Como é que um ímã ganha... Ai, gente, adorei essa metáfora. Adoro quando vem uns negócios. Obrigada, espiritualidade, que me dá inspiração para ter uns downloads desses. Porque um negócio desse eu não ia pensar sozinha. Então, veja, um ímã. Quanto mais perto desse ímã você tá, mais forte é a força gravitacional, energética, não sei qual é o nome, de atração que ela tem. Quanto mais você vai se distanciando, menos forte vai ficar. Vai ter uma hora que você fica fora do campo gravitacional. Então, pegando a visão aqui comigo,
Só que essa hora, ela só vai existir se você conseguir a força de soltar aqui. Porque aqui essa força tá forte pra caralho. Porque é o hábito, é igual aquela história do é a fome com a vontade de comer. É o hábito junto com a rotina, a tradição, a repetição, com a sua falta de nitidez, com o seu automatismo, com a vida meio sem graça, insossa. E aí você vai, de alguma maneira, tentando dizer assim, não, mas isso não tá bom, eu não tô me sentindo bem, não é por aí. Só que ainda é muito forte. Qualquer coisinha você volta, porque é um imã. Quanto mais você se afastar desse imã, quanto mais você resistir à força desse imã, menos ele vai te provocar, menos ele vai operar sobre você. Até que você vai estar num lugar que esse imã nem consegue, porque ele não vai atrás, não. Tem esse detalhe também, tá? Você não muda e o passado vai ficando aqui. Os hábitos, as cascas, os lugares que não te cabem, as relações bosta, elas não vão te acompanhando, não. Elas ficam aqui, ó. Você nem cabe mais. Aí chega uma hora, que essa hora, minha gente, a gente vive para esperar viver essa hora, que é a que nem se você quisesse você consegue mais voltar. Porque você já está tão distante, energeticamente, emocionalmente, autoconhecimentamente, que você não consegue. É aquela hora que você olha pro boy e faz, velho, eu peguei isso. É a hora que você olha pra pessoa que você brigou, velho, eu perdi tempo com isso. É a hora que você olha para uma empresa que você trabalhou e faz, véi, eu já fiz parte disso. Essa hora, meu amor, você precisa, merece e deve viver essa hora. Só que essa hora só chega quando esse imã não só não te atrai mais, não te puxa mais, quanto ele te repele. É natural. Só que precisa viver, essa é a melhor hora. Só que para viver a melhor hora, você tem que enfrentar e passar por todas as horas. E aí, o que é que eu tava falando? Porque aqui é bom, né? Quando você olha para cá e faz... Isso aí, meu Deus, eu sofri por isso. Seja lá o que for isso, coitado. Quando você olha para cá, daqui de cima, já vai estar maravilhoso. Mas se eu fosse vocês, eu me perguntava, e o que é que eu faço quando eu tô aqui ainda, colada? E a minha resposta, que ninguém perguntou, mas eu já estou respondendo, porque se eu tivesse assistindo essa live, eu queria essa resposta, o que vai te fazer sair desse emaranhado para aqui é quando você souber quais são os valores que regem você. O que é que vale a pena esse esforço? O que é que vale a pena construir novas conexões neurais? O que é que vale a pena eu me esforçar pelo esforço certo? Aí eu me lembro de Bartô, um dos mestres da minha vida, que ele fala, a gente está na Terra, a gente precisa enfrentar algumas batalhas, sim. Mas qual é a batalha que vale a pena ser enfrentada? Talvez seja essa a pergunta. Qual é a batalha que vale a pena ser enfrentada? E aí isso tem a ver com você planta o que você colhe o que você planta. O que é que vale a pena plantar? Saca? Porque quanto mais você souber o que vale a pena plantar, mais essas ervas daninhas aqui vão tendo menos força sobre você. Vai ser muito forte aqui também, ó. Descruzar, quebrar, descoisar isso aqui. Eu não estou dizendo que é fácil, não. Eu estou dizendo que é possível. E o que eu acho mais maravilhoso é que, da forma como eu enxergo a vida, isso é possível energeticamente, isso é possível espiritualmente, isso é possível neurologicamente. Porque hoje tia Sameli veio para falar de neurociência e de neuroplasticidade, que teoricamente eu não falei, mas já falei. Porque a neuroplasticidade nada mais é do que a capacidade do seu cérebro, seu sistema nervoso se transformar. Então, se não estava, se estava metafórico, agora vamos ficar científico. Isso aqui é o seu hábito, é o seu sistema de recompensas, é a sua dopamina truando na sua vida, dizendo, eu mereço essa pizza, eu mereço esse fim de semana para aguentar o trabalho bosta. É melhor esse boy do que nenhum. Pronto, isso aqui é o seu cérebro reforçado pela dopamina que é liberada
pelo seu sistema nervoso a partir desses neurotransmissores, certo? Aí você vai, alguma coisa na sua mente descola aqui e diz, não, mas isso não é o suficiente. E aí vem Frida Kahlo para ensinar pra gente, se não pode amar, não te demores. Se aquilo não é o suficiente para vocês, e aí eu vou reforçar 500 mil vezes a importância do autoconhecimento. Autoconhecimento, conhecer a si mesmo, é você saber, repito, o que é que vale a pena te tirar daqui. Porque enquanto você ficar correndo ao redor da mesa, né, tautologicamente, redundantemente, você não vai chegar nesse cantinho aqui, que é o dia da glória, né? Então, o dia da glória, ele existe, meus amores. Não é só dias de luta, não. Mas, enquanto eu estou aqui nessa luta para descolar, se eu não souber o que é que vale a pena meu esforço, eu vou aceitando qualquer coisa. Se eu não souber o que vale a pena meu esforço no trabalho, nas relações, nos meus hábitos, quando a gente entende isso aqui, a gente consegue. E aí, uma coisa que vale muito a pena também ser dita é que eu estou fazendo aqui essa ilustração viva desse descolamento, mas ele não é assim, certo? Ele é assim, ó. Tô tão didática hoje, né? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Que não é só tô saindo. De vez em quando eu já tô aqui e alguma coisa faz... E aí, essa alguma coisa pode ser desde os trânsitos astrais até o meu ciclo menstrual, até o momento social do mundo. Sei lá, você tá vivendo a sua vida, não precisa mais daquilo, já cansou, vem uma pandemia. Aí você meio que volta para o padrão. Mas, quanto mais atenta e atento você estiver para esse padrão, e quanto mais você olhar para você no lugar de acolhimento, menos difícil vai ser sair. Leva um tempo, mas esse tempo ele é tão generoso, sabe? Ele é generoso e ele vale a pena ser vivido. Porque hoje, muitas vezes, quando eu estou aqui falando para vocês e me lembrando das minhas próprias narrativas, eu penso, cara, é exatamente aqui que eu estou vivendo. Eu já consigo, lógico que tem coisas que eu ainda estou aqui, ó, na briga, mas tem várias outras que eu estou olhando daqui que nem que eu quisesse, como eu falei antes, eu conseguia voltar, porque nem cabe, não tem tamanho. Sabe como se você estivesse tentando entrar numa roupa que não dá mais? Eu tentando vestir 36, 38, nem que eu quisesse. Tipo, Samara, você vai ganhar 1 milhão se você vestir essa calça 38. Não consigo, não entra minha perna, minha coxa, a lapa da minha coxa, não vai entrar. Então, vale também para os nossos músculos emocionais, vale também para os nossos valores, vale também para o nosso poder de ser agente. A gente vai ficando do nosso tamanho ao ponto que nem consegue mais voltar. Só que até lá precisa enfrentar esse processo aqui de descompartilhamento, mas esse descompartilhamento só vai ser enfrentado com nitidez, com empoderamento, com segurança, mesmo dentro da vulnerabilidade natural do ser humano, se você souber quais são os seus valores. Se você souber o quanto que aquilo faz sentido para você. Se você souber quais são as coisas essenciais para que a vida faça sentido para você. E aí isso já envolve outros rolês, que é separar você da expectativa alheia, né? O que é que faz sentido para você? E aí, nesse processo de deixa, rotina, recompensa, nessa construção neural, a neuroplasticidade é o momento em que o cérebro ele se reinventa, em que o sistema nervoso ele fala, nossa, até agora eu fui por esse caminho, mas agora eu vou construir outro caminho. Se constrói rápido outro caminho, não. Leva um tempo para se construir um novo caminho. Mas qual é a boa notícia? O nome da nossa live. Quanto mais você faz, mais fácil fica. Não é difícil para você hoje colocar uma colher na boca com comida. Mas quando você era bebê, já foi. Não é difícil hoje para você andar de bicicleta. Mas quando você tentou pelas primeiras 5 vezes, 10 vezes, foi.
Dirigir, gente. Vocês lembram quando vocês aprenderam a dirigir? Porque eu me lembro que eu dizia, véi, é humanamente impossível. Porque dirigir, ele te coloca física e mentalmente em 20 coisas ao mesmo tempo, né? Aqui na direção, os pés em 3 negócios diferentes. Aí nos olhos eu tenho que olhar para frente, mas eu tenho que olhar para o retrovisor, para o lado. Aí eu ainda tenho que ter o controle do carro, da direção. Cara, dirigir é um exemplo de que a vida não é para amadores, querido. E se dirigir uma moto, um carro, é esse rolê que te bota teu corpo e tua mente inteira no negócio, imagina dirigir sua vida. Imagina estar no comando da sua vida. Imagina o que é ter noção do controle que te leva pelos caminhos que você quer, porque o carro, ele é uma máquina que ele vai operar com base no que você comandar. Ter os pés ali dizendo é hora de acelerar ou é hora de frear. Nossa, gente, eu já tô cheia das metáforas. Um beijo pra mim. Eu estava dizendo, pausa, para. Eu estava dizendo para os meus amigos essa semana que eu vou sentir muita saudade da minha Vênus de casa 1, dessa minha revolução solar. Não sei se vocês viram meus stories ontem, que eu estou vivendo meu último mês dessa idade que estou agora, né? 7 de novembro, meu aniversário é 7 de dezembro. E nesse ciclo que eu estou vivendo, minha Vênus está em Sagitário na casa 1. Eu estou muito assim, gente, que maravilhosa, olha essa foto, que mulher é essa? Vou sentir muito falta dessa... Eu me amo, né? Eu me curto, mas essa energia extra que essa Vênus de casa 1 me deu esse ano, vou ficar com saudade. Então, vocês me desculpem, mas eu vou mandar um beijo pra mim, porque eu tô com as metáforas muito boas hoje. E essa do carro eu acho que é outra. Seu corpo inteiro, ele está direcionado a criar os rumos da sua vida. E aí, lá embaixo, nos seus pés, você pode perguntar e sentir se é hora de acelerar ou de frear. Essa é uma boa metáfora. O que é que precisa acelerar, minha gente? Sair da marcha 2 e ir para 5. Deixar o carro levinho para deslizar e pegar reto toda a vida. E o que é que precisa frear para ter a força de uma marcha 1, para você dizer, calma, minha irmã, meu irmão, que esse compasso é diferente. Ter a sabedoria de saber o que é que se acelera e o que é que se estabiliza já é metade do caminho. Só que enquanto você está aqui embaixo acelerando e pausando, você está com o controle na mão. É para ir para a esquerda, para a direita, para frente, é para parar. Então, os pés estão fazendo dele, mas as mãos estão fazendo dele. Mas o seu olhar, não pode esquecer de olhar para frente, olhar para trás, se tem outros carros, se está estacionando no canto certo. Posso estar falando de trânsito, mas posso estar falando da nossa vida. E aí, sobre a nossa vida, a primeira vez que a gente pegar um carro para dirigir, na metáfora ou na não metáfora, vai ser tenso. Mas da segunda vai ser leve, da terceira, da quinta, da 10ª, 20ª e diante, você vai dirigir no automático. Escovar os dentes no automático, comer no automático, andar no automático. Inclusive, pensando na perspectiva da neuroplasticidade, os primeiros estudos da neuroplasticidade, né, da plasticidade cerebral, eles vieram muito em função dos AVCs, né, dos estudos com os derrames. Porque até os anos 90, mais ou menos, se acreditava, que eu acredito que muitos de vocês podem ainda reproduzir essa crença, de que o cérebro ele só aprende até determinada idade. Então, se acreditava que se uma parte do cérebro foi corrompida no AVC, por exemplo, aquela pessoa não ia conseguir voltar a ter as mesmas funções facilitadas que antes. Então, se eu falava inglês e a parte que é responsável pela aprendizagem no meu cérebro se deformou por algum acidente cerebral, eu não vou conseguir voltar. E aí, a partir dos anos 2000, acho que 2014 é que se começou, para vocês terem ideia como isso é novinho, é que começou a se ter essa percepção, até porque melhorou a tecnologia, as máquinas de ressonância magnética, né, melhoraram. A gente ainda está caminhando no iniciozinho, bebezinho nesse entendimento dos neurônios, do cérebro e tal, mas mais ou menos na década já de 2010 foi que a gente começou a saber e a perceber
que não era tão assim. Que, tipo, você pode sofrer um AVC e o seu cérebro ele pode literalmente se transformar fisicamente, como se fossem camadas. Primeiro ele se transforma quimicamente, depois ele se transforma fisicamente, fisiologicamente. E eu acho isso muito bonito, porque da forma como eu acredito, a gente tem muitos corpos. E o que acontece no nosso corpo físico, ele é só a exteriorização, quase que não saiu, exteriorização do que está acontecendo nos nossos corpos, astrais, mentais, espirituais. Então, do mesmo jeito que o nosso cérebro consegue se corromper e se reprogramar, imagina a nossa alma, imagina a nossa espiritualidade, imagina as nossas crenças e a nossa mente. Eu acho que é o mesmo caminho. Só que aqui a gente está botando os nomes científicos, né? Neuroplasticidade, neurônio espelho. Eu estava essa semana lendo de novo sobre neurônio espelho. E é interessantíssimo, porque por muito tempo se achou que se aprendia por repetição, no sentido de eu ver uma pessoa fazendo uma coisa e eu fazer por imitação, né? Como a ideia dos macacos, assim, eu estou imitando. Mas hoje a perspectiva do neurônio espelho vai muito mais profundo. Fala de ressonância, e essa é uma palavra que vocês sabem que eu amo. Não é que eu imite o outro, é que eu me vejo no outro, literalmente. Mas isso é papo para outra live, tá? Só tô jogando aqui uma deixazinha para gerar uma recompensa e uma rotina para vocês. Mas eu acho, amores, deixa eu ver se teve aqui mais coisas que vocês falaram, que às vezes passa batido nas minhas empolgações, mas acredito que não. A Amanda botou ali palavras-chave. Esse livro, O Poder do Hábito, é um livro que eu super indico vocês lerem, enfim, assistir, ouvirem, né, num audiobook da vida, que ele vale muito a pena para a gente entender isso. Então, resumindo, né, naquele nosso momentozinho, como é que a gente resume tudo que foi dito, eu comecei a falando para vocês da ideia de deixa recompensa e da rotina que se forma a partir disso. E aí eu mostrei que não existe hábito bom nem ruim, o hábito se constrói, que quanto mais forte ele fica, mais difícil é construir outros, mas que para a gente despregar e construir novos hábitos que honra a neuroplasticidade, essa transformação neural, essa mudança química mesmo do nosso cérebro, é preciso, aí entra a Samelinha falando de autoconhecimento. É preciso eu entender o que é valioso para mim. E fora essa parte, vamos dizer, mais mental, eu quero aproveitar esses últimos minutinhos também para falar de uma parte também fisiológica, porque basicamente a nossa alimentação, nosso sedentarismo, nossa atividade física e a nossa qualidade do sono são 3 coisas que influenciam diretamente na química cerebral. Não estou falando de hábito. Agora, fechei de novo a caixinha da Jovem Mística e abri de novo a caixinha da Jovem Científica. Não dá para você entender tudo que eu estou falando num nível profundo ao ponto de você responder a pergunta: quais são os meus valores pessoais, se você está trabalhando 14 horas por dia. Não dá para você se aprofundar em você se você está comendo ultraprocessado todo dia. Não dá, e quando eu falo não dá, não dá quimicamente, tá ligado? Igual eu estava falando agorinha que eu não vou caber numa calça 38, nem 40, nem 42, eu também não vou caber mentalmente, neurologicamente, dopanimicamente, numa capacidade cognitiva de raciocínio lógico e emocional se eu não tiver dormido horas suficientes de sono. Se eu não tiver me alimentado minimamente bem para que eu forneça ao meu corpo nutrientes suficientes para que ele possa pensar com qualidade. Se eu não fizer atividade física para que eu possa liberar GABA, endorfina, dar abraço para liberar ocitocina, entendem? Que é um combo de situações, e eu falo disso hoje com a propriedade de quem viveu e vive isso, e eu tô nas minhas construções de hábitos, e quando eu tô lá ainda, né, nossa, tipo, acho que teve algum momento, eu viajo pra caramba, e viajar faz com que se torne um pouco mais difícil a rotina,
Então, quando eu me pego no meio da estrada comendo qualquer coisa diferente do que eu como em casa, por exemplo, eu posso até, e isso é uma coisa que eu falo muito para a Fabi, eu posso até repetir o meu padrão, mas eu sei que não é lá que eu quero ficar. E esse saber que não é lá que eu quero ficar, ele me acolhe o suficiente para eu seguir o meu passo. Acho que ontem eu estava conversando com uma amiga, com a Mana, que estava meio inquieta, e eu disse para ela, hoje eu tenho informações suficientes sobre mim para saber que eu estou muito melhor do que eu estava ano passado. E isso é o suficiente para me empolgar do quão melhor eu vou estar ano que vem. É nesse ponto que a gente precisa chegar quando a gente desprega. Então, isso, para mim, está diretamente associado a eu saber quem eu sou, quais são os meus valores e o que eu quero para a minha vida. E aí, lógico que isso envolve muitas coisas, inclusive rede de apoio, inclusive mudança de mentalidade, inclusive expansão da consciência, inclusive o meio em que eu vivo, as pessoas com quem eu convivo. Né? Eu estou fazendo um recorte aqui, por favor, que isso fique bem nítido. Mas não dá para falar tudo numa live só. Dá para falar tudo não. Mas dá para falar um pouquinho mais no workshop. Aproveita e já joga aqui minha propaganda. Dia 25 desse mês, no último sábado, eu vou estar lá em Recife, no Espaço Gerar, com o workshop O Caminho do Conhecimento é para Dentro. E nele a gente vai destrinchar muito dessas coisas. Recife é logo ali, então quem está em João Pessoa, Campina, Natal, pode dar essa passeada, se permitir. Investir em você. Eu vivo falando isso também. Eu sou fruto do investimento que eu fiz em mim. E esse investimento me fez entender cada vez melhor quem eu sou para eu poder gerar conexão com quem está aqui agora comigo. Então, se vocês sentirem, ressoarem, a gente vai se encontrar lá presencialmente, que é muito mais gostoso. Dia 18, né, no sábado que vem, eu vou estar na Flick falando de escrita e transformação pessoal. E amanhã vou estar no IF, mas aí vai ser uma palestra para os alunos de lá, falando também de escrita emocional. Então, essa é a agenda da Samelinha. Cartas, mapas astrais e toda essa coisa. Eu coloco minha agenda lá na comunidade, inclusive pedir para a Rafa liberar para vocês, quem está na comunidade do Samelices, uma ferramenta de autoconhecimento que chama Roda da Vida, que foi uma das primeiras ferramentas que eu conheci em cursos de mentor e coach e por aí vai, e que me ajuda muito a ter essa noção de quais são os meus valores mais importantes, porque quando você vai preenchendo, é uma ferramenta bem simples, né? Como se ela nivelasse áreas da sua vida, e quando você percebe que a roda da sua vida não está rodando, porque de repente você está muito satisfeito com o seu trabalho e muito pouco satisfeito com a sua vida social, por exemplo, aquilo ali ajuda a responder a minha perguntinha da tarefa de casa de hoje, que é: se a gente colhe o que a gente planta, o que é que você quer plantar? Fica a dica aí. A Jana falou: alimentação, atividade e física estão no caminho certo. Perfeito. Amiga, nunca nada está perdido. Aproveitar que a gente está em plena primavera e recitar para você uma frase da Cecília Meirelles, que ela diz: aprendi com a primavera a me deixar cortar e voltar sempre inteira. É isso que a natureza ensina para a gente, e a gente é a natureza. Né? Se você corta um galinho de uma planta, ela fica ali meio murchinha, meio... como é que a gente fala? Mufina, mas daqui a pouco ela se reergue todinha e fica até mais bonita do que estava antes. E a gente é plantinha, com as emoções um pouco mais complexas. Então, nada está perdido, tudo está só começando. E estamos numa lua minguante, né? Então, aproveita essa energia desse restinho de semana. Segunda-feira é lua nova em Escorpião. Uns minutinhos depois ela já entra em Sagitário. Então, vamos aproveitar, deixar morrer, deixar ir. Quando eu falo deixar morrer, gente, lua minguante é excelente para você dar uma limpeza em casa, separar coisa quebrada. Ei, Janaína, fica a dica aí. Uma luminária quebrada que você tem em casa. bem sutil eu, né? Uma roupa que não te cabe mais. Foto que você não curte mais aquela pessoa, queima, rasga, joga no lixo. Aproveita essa energia de minguar, porque só quando a gente morre, a gente está pronto para renascer. E quanto mais a gente souber disso, quanto mais a gente lembrar de deixar a vida acontecer, mais forte vai ficando esses novos caminhos da gente. Então, pode ser uma excelente maneira de consertar
uma excelente época de consertar, de revisar. A lua minguante é isso. Segunda, lua nova. Inclusive, depois dessa lua nova, depois dessa lunação, que começa dia 13 e vai até o iniciozinho de dezembro, a próxima lua nova já termina no ano novo. Não sei se vocês entenderam o que eu disse. Tipo, dia 13 agora é a lua nova, aí vem os 28 dias, que vai terminar mais ou menos, eu acho que na primeira semana de dezembro, né? Dia 10, por aí. Aí a próxima lua, quando a gente piscar o olho, ela já vai terminar 2024. Então, a última lunação completa que a gente vai viver esse ano é a do dia 13, é a da próxima semana. Então, o que é que você quer plantar de intenções e de objetivos nesse último ciclo completo de 2023? Fica aí essa minha pergunta amorosa para vocês também. Tá bom, amores? Gratidão por estarem aqui comigo. Lembra que Recife a gente se encontra presencial, dia 25, dia 18 tem Flick. E a gente está por aqui. Quem sentir, ressoar, espalha minhas ideias samelísticas por aí. Quando vocês compartilham uma live dessa com alguém que você acha que ressoa, que vai gostar do que eu falei, você está contribuindo com essa pessoa, porque às vezes um conteúdo desse pode ser um gatilho, a gente falou hoje de deixa e recompensa, uma live pode ser uma deixa. Pode ser depois de uma live dessa que a pessoa faz, tá... Sabe, quantas vezes, quando eu lancei o meu canal do YouTube, eu lancei com muita essa intenção. Eu sou uma consumidora de conteúdos virtuais, eu assisto, eu acompanho, eu compro, enfim. E eu acho que, às vezes, depois de assistir uma live dessa, pode ser um momento em que a pessoa diz, nossa, eu não tinha pensado nisso, olha, isso me deu um estalo aqui bem importante, e depois de um estalo desse... Pode ser que as coisas mudem, melhorem, se transformem. Então, quando você compartilha uma live como essa de autoconhecimento e de tudo que eu trouxe para vocês hoje, você está contribuindo com o meu servir na Terra, você está contribuindo com a outra pessoa que pode se beneficiar dessas informações, e você está contribuindo com o mundo, porque se curar é coletivo. É isso que eu falo, é isso que eu vivo, é isso que eu sou. Gratidão por estarem aqui. Um beijo bem grande no coração de vocês. E quarta-feira a gente se encontra virtualmente de novo em algum lugar desse mundo. Hoje, em Barra de Cunhaú. Cheiro! Até semana que vem. Quem tá na comunidade Samelices, vai lá que tem uma surpresinha, um mimo para vocês. Cheiro, tchau!